Essa emocionante história de amor vai te envolver desde o primeiro instante, mostrando como o destino pode transformar vidas e criar laços que nem o tempo, nem as dificuldades podem romper. Camila estava exausta. As gotas de chuva batiam ritmicamente no vidro embaçado do ônibus, acompanhando o cansaço que pesava em seus ombros. O dia havia sido longo. Como professora, ela dedicava sua energia a crianças que, embora amáveis, muitas vezes exigiam mais do que ela tinha para dar. E naquele dia, como tantos outros, o retorno para casa não trazia o descanso esperado. Ao contrário, Camila sabia que ao entrar em seu pequeno apartamento, seria recebida pelo silêncio solitário que vinha acompanhando sua vida há muito tempo. Ela suspirou, apertando a alça da bolsa contra o corpo, como se isso pudesse lhe oferecer algum conforto. A chuva engrossava enquanto o ônibus avançava pelas ruas molhadas. Camila puxou o casaco mais apertado contra si ao descer na sua parada habitual. O vento gelado cortava o rosto, mas ela já estava acostumada com aquele desconforto. Caminhou pelas calçadas escorregadias, cada passo ecoando no vazio da rua, enquanto a cidade se encolhia sob o manto cinza da tempestade. Tudo o que queria era se abrigar do frio e se aconchegar sob uma manta, esquecendo o peso dos problemas que a vida insistia em lançar sobre ela. Ao se aproximar do portão de sua casa, no entanto, algo chamou sua atenção. À primeira vista, parecia apenas um vulto mal definido, quase invisível no meio da tempestade. Mas conforme seus olhos se ajustaram, ela percebeu que havia algo, ou melhor, alguém encolhido diante da sua porta. Camila parou abruptamente, sentindo o coração acelerar em seu peito. Aproximou-se com cuidado, cada passo trazendo uma nova camada de apreensão. Quando finalmente se ajoelhou ao lado do pequeno embrulho, ficou paralisada. Sob a manta molhada e gasta, estava um bebê. Ele não chorava. Seus olhinhos estavam entreabertos, e o rosto delicado, embora pálido, exibia uma calma estranha para alguém tão pequeno naquela situação. Camila sentiu um aperto no peito. Quem poderia abandonar uma criança assim? Deixá-la à mercê do frio e da chuva, sem qualquer proteção? O primeiro impulso foi de confusão. Ela olhou ao redor, procurando por algum sinal de quem poderia ter deixado o bebê ali, mas a rua estava deserta. Não havia ninguém por perto, e a chuva abafava qualquer som além do seu próprio batimento cardíaco. Camila hesitou, seu instinto dizendo que deveria chamar a polícia, mas algo no olhar daquela criança a deteve. Havia uma vulnerabilidade tão profunda naquele pequeno corpo, uma dependência total que a pegou de surpresa. Sem pensar duas vezes, pegou o bebê no colo, puxando a manta ao redor dele na tentativa de protegê-lo do vento e da chuva que insistiam em invadir a noite. Entrou rapidamente em casa, o coração acelerado pela mistura de medo, dúvida e uma crescente determinação. Enquanto fechava a porta atrás de si, afastando o frio implacável, sentiu o calor do bebê se espalhar por seus braços, aquecendo mais do que apenas sua pele. O pequeno se remexeu ligeiramente, aconchegando-se em seu peito. Camila sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. Não podia se permitir fraquejar agora. O que quer que estivesse acontecendo, aquela criança precisava dela. E ela, mesmo sem saber como ou porquê, estava pronta para ser essa pessoa. Colocou o bebê suavemente sobre o sofá, correndo para pegar toalhas e roupas limpas. Sua mente girava com pensamentos caóticos. Quem era aquela criança? De onde veio? Por que estava abandonada? Mas enquanto enxugava com cuidado o corpinho frágil e vestia-o com uma roupinha que encontrou no fundo de uma gaveta, Camila percebeu que, independentemente de todas as respostas que não tinha, ela já havia tomado uma decisão. Aquele menino seria sua responsabilidade. Ela o protegeria, o amaria e, acima de tudo, lutaria por ele. Sentou-se no chão ao lado do sofá, observando dormir. A respiração suave e rítmica do bebê trouxe uma paz estranha àquela noite tão tempestuosa. Camila sentiu seu coração se aquietar. O nome Lucas veio à mente de forma tão natural que ela quase sorriu. Não sabia por quê, mas parecia o nome certo para aquele pequeno milagre. Ela sabia que as dificuldades viriam. A incerteza sobre o futuro era esmagadora. Como professora, seus recursos eram limitados. Já mal conseguia se sustentar, e agora havia uma nova vida sob sua responsabilidade. Além disso, havia a burocracia que certamente enfrentaria para legalizar a guarda daquele menino. O sistema de adoção era notoriamente lento e exigente.
Mas, de alguma forma, nenhuma dessas preocupações importava naquele momento. O que importava era o fato de que Lucas estava ali, seguro, e ela estava disposta a lutar por ele com todas as suas forças. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Camila sentiu uma nova força crescer dentro de si. Lucas não era apenas um bebê abandonado. Ele era a razão que ela não sabia que precisava para seguir em frente, para acreditar que o amor e a compaixão podiam transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. E, com ele em seus braços, ela sabia que enfrentaria qualquer tempestade. O som dos passos apressados de Lucas ecoava pelo pequeno apartamento, enquanto ele corria de um lado para o outro, sua risada enchendo o ambiente com uma alegria contagiante. Aos 5 anos, ele já era uma criança cheia de vida, curiosa e sempre disposta a explorar cada canto do lugar que chamava de lar. Camila, sentada no sofá, observava o menino brincar com os poucos brinquedos que tinham, sentindo um misto de orgulho e preocupação. Ela havia feito tudo o que podia para dar a ele uma vida segura, mas as incertezas que rondavam o processo de adoção ainda pairavam sobre ela, como nuvens prontas para desabar a qualquer momento. Nos primeiros meses após encontrar Lucas, as coisas não foram fáceis. As visitas constantes às autoridades responsáveis, os documentos intermináveis e as entrevistas exaustivas testaram sua paciência. Camila, sempre determinada, nunca desistiu. Ela enfrentou tudo com a força que vinha do amor incondicional pelo menino. No entanto, o sistema de adoção era notoriamente lento e, por mais que sua vontade fosse oficializar logo a adoção, cada passo era dificultado por obstáculos burocráticos. Com os meses se transformando em anos, o vínculo entre Camila e Lucas só se fortalecia. Ele a chamava de mãe desde muito cedo, e para ele, ela sempre foi e sempre seria a única figura materna em sua vida. Ela lembrava com clareza do dia em que, pela primeira vez, ele olhou com aqueles grandes olhos castanhos e disse, "Mamãe." Camila chorou, segurando o pequeno Lucas nos braços, sentindo que todo o sacrifício havia valido a pena. Mas o amor, embora uma força poderosa, não aliviava as preocupações práticas que ela enfrentava diariamente. As finanças sempre foram uma luta constante. O salário de professora mal cobria as despesas do mês. Entre pagar o aluguel, comprar comida e garantir que Lucas tivesse tudo o que precisava, Camila vivia no limite. Ela se sacrificava, abrindo mão de roupas novas, de pequenos luxos, de tudo que não fosse essencial, para garantir que o menino tivesse uma vida digna. Ainda assim, o futuro parecia incerto. A cada dia que passava, Camila sentia um leve medo crescendo em seu coração. E se, de repente, alguém aparecesse e reclamasse Lucas? O pensamento assombrava nas noites em que ela permanecia acordada, ouvindo a respiração suave do menino que dormia no quarto ao lado. Ela sabia que a adoção não estava completa, que ainda faltava muito para que Lucas fosse oficialmente seu filho no papel, mas no coração dele, ela já era sua mãe há muito tempo. E isso, para ela, era o mais importante. As semanas passavam, e embora o sistema de adoção fosse lento, Camila não desistia. Ela fazia reuniões com advogados gratuitos, preenchia formulários e, a cada pequena vitória, sentia um alívio temporário. Mas a insegurança sempre voltava, especialmente nas ocasiões em que recebia cartas do sistema de adoção informando sobre novos atrasos. O caminho era longo, e ela sabia disso, mas desistir nunca foi uma opção. Foi nesse período de luta constante que Camila também começou a repensar sua carreira. Por anos, havia se contentado com um salário modesto de professora, mas agora, com Lucas ao seu lado, ela sabia que precisava garantir mais estabilidade financeira. A oportunidade surgiu de forma inesperada, quando uma vaga de coordenação abriu na escola em que trabalhava. Camila não hesitou em se candidatar, mesmo sabendo que as chances eram pequenas. Quando finalmente recebeu a notícia de que havia sido promovida, foi como se um peso fosse tirado de seus ombros. Com o novo emprego, as finanças começaram a melhorar gradualmente. Ainda havia dificuldades, mas agora ela podia respirar um pouco mais aliviada. Ela trocou os brinquedos desgastados de Lucas por outros mais novos e, finalmente, conseguiu colocar um pouco de cor no apartamento simples em que viviam. As cortinas desgastadas foram substituídas por novas, e até mesmo pequenos detalhes, como toalhas e utensílios de cozinha, foram renovados. Não era uma grande mudança, mas para Camila, significava que ela estava caminhando na direção certa. Lucas, por sua vez, parecia crescer em sabedoria e ternura cada dia.
Ele era uma criança carinhosa, com um coração enorme, sempre preocupado com o bem-estar de Camila. Você está cansada, mamãe? Ele perguntava, com os olhinhos cheios de preocupação, sempre que a via chegar exausta do trabalho. Camila sorria, acariciando o rosto dele e garantindo que tudo estava bem. E, na maioria das vezes, estava. Pelo menos, enquanto ele estivesse com ela. Mas mesmo com a nova estabilidade financeira, a ameaça do desconhecido nunca desaparecia. Havia sempre a possibilidade de que a mãe biológica de Lucas voltasse para reivindicá-lo, ou que algum erro burocrático interrompesse o processo de adoção. Essa possibilidade pairava sobre Camila como uma sombra, lembrando-a de que o amor que ela e Lucas compartilhavam, por mais forte que fosse, ainda precisava ser protegido por papéis e leis. Certa noite, enquanto lia uma história para Lucas antes de dormir, ela se pegou olhando para ele com uma intensidade renovada. O menino riu da personagem engraçada no livro, mas Camila, por um momento, se permitiu imaginar como seria sua vida se, por algum motivo, ele fosse tirado dela. O medo lhe apertou o peito. Ela não sabia como sobreviveria sem ele. Não sabia se teria forças para continuar. Você sempre vai ficar comigo, mamãe? A voz suave de Lucas a trouxe de volta à realidade. Camila sorriu, mesmo que seus olhos se enchessem de lágrimas que ela prontamente escondeu. Sempre, meu amor. Sempre. Ela sabia que precisaria lutar muito para manter essa promessa, mas, olhando para o menino adormecido, soube que faria qualquer coisa para garantir que Lucas ficasse ao seu lado. A luta ainda não havia terminado, mas o amor que os unia fortalecia mais do que qualquer dificuldade que enfrentaria. A tempestade que um dia trouxe Lucas até sua vida ainda rugia ao fundo, mas agora, juntos, eles eram mais fortes que qualquer tempestade. O sol da manhã entrava pelas janelas da sala de estar, iluminando a mesa onde Camila organizava uma pilha de papéis, revisando cuidadosamente cada documento. Ela estava a apenas algumas semanas de conseguir a guarda oficial de Lucas, e seu coração se enchia de alívio e esperança. Após anos de luta e incertezas, a justiça parecia estar finalmente ao seu lado. Lucas brincava no chão com um carrinho de brinquedo, completamente alheio à importância daquele momento para o futuro dos dois. Enquanto Camila lia um dos documentos, o telefone tocou. A princípio, ela não deu muita atenção, esperando que fosse uma ligação rotineira. Mas, ao ouvir o tom da voz do outro lado da linha, seu coração começou a acelerar. Senhora Camila? A voz era séria e profissional. Aqui é do tribunal. Precisamos discutir uma questão urgente sobre o processo de adoção de Lucas. Camila franziu a testa, o estômago se contorcendo de ansiedade. Sim, claro. O que aconteceu? Recebemos novas informações sobre a mãe biológica de Lucas. Ela reapareceu e está reivindicando os direitos sobre o menino. O mundo de Camila parou. O telefone escorregou ligeiramente de sua mão. A notícia parecia impossível, quase cruel. Mas, como? Eu pensei que ela estivesse desaparecida há anos. Sua voz era um sussurro. Houve uma nova movimentação no caso. Ela não só reapareceu, como entrou em contato com o pai biológico do menino. Camila ficou em silêncio, tentando processar as palavras. O pai biológico. Como alguém que nunca esteve envolvido poderia agora reivindicar a guarda de Lucas? A desorientação tomou conta dela. Depois de desligar o telefone, Camila ficou paralisada por longos minutos. A ideia de perder Lucas para uma mãe que o abandonou, e para um pai que nunca soube de sua existência, era um pesadelo do qual ela não sabia como acordar. Olhou para o menino, agora concentrado em sua brincadeira, alheio à tempestade que se formava. Na outra parte da cidade, César Lewitt, um empresário milionário, observava sua própria vida virar de cabeça para baixo. Ele havia construído uma reputação sólida, comandando uma das maiores empresas do país. Rígido, controlado, sua vida era organizada até nos mínimos detalhes. Nada escapava à sua supervisão. Até aquele momento. Quando a mulher entrou em seu escritório, César a recebeu com a habitual frieza. Vanessa era uma figura conhecida em certos círculos da sociedade, mas a relação entre os dois havia sido breve e superficial. No entanto, a revelação que ela trouxe abalou suas estruturas. Lucas é seu filho, Vanessa afirmou com uma frieza calculada, entregando a César uma pequena foto do menino.
Ele olhou para a imagem, sentindo um aperto inexplicável no peito. O menino tinha olhos castanhos, tão profundos quanto os dele, e o mesmo sorriso de quando César era criança. Como? Como isso é possível? Ele gaguejou, algo raro para um homem que sempre dominava qualquer situação. Vanessa o observava com olhos calculistas. Eu estava grávida quando nos separamos. Não vi necessidade de te contar na época. Mas agora, as circunstâncias mudaram. Havia uma insinuação em suas palavras, algo que o deixou em alerta. César se inclinou para a frente, os olhos estreitados. O que você quer com isso, Vanessa? Ela suspirou, fingindo um ar de resignação. Eu não estou em condições de criar uma criança, César. Mas achei que você gostaria de saber sobre o menino. Lucas é seu filho. Ele merece saber quem você é. O estômago de César revirava. Ele não sabia como reagir a tudo aquilo. Um filho? Um menino que ele jamais soubera que existia? Parte de si estava incrédula, outra parte furiosa pela maneira como Vanessa havia manipulado a situação. Mas havia algo mais. Um desejo incontrolável de conhecer Lucas, de ver com seus próprios olhos aquele garoto que, até aquele momento, era apenas uma fotografia desgastada. No entanto, Vanessa continuou a falar, e cada palavra só alimentava a desconfiança de César. O garoto está com uma mulher agora, Camila. Ela o encontrou e está tentando adotá-lo. A maneira como Vanessa mencionou Camila foi carregada de insinuações. Eu não confio nela. Sinto que há algo por trás dessa história. Não acha estranho que uma mulher sem recursos, com tantos problemas, tenha se apegado a ele? César franziu a testa. O nome Camila soava vagamente familiar nos documentos que Vanessa trouxera, mas ele não sabia nada sobre essa mulher. E você acha que ela tem algum tipo de interesse? Vanessa se recostou na cadeira, cruzando as pernas. O que eu sei é que Lucas é seu filho, César. E essa mulher, Camila, está usando o menino para tentar garantir a adoção. Quem sabe o que ela realmente quer? O veneno nas palavras de Vanessa fez com que a mente de César se agitasse. Ele sentia que havia algo de verdade no que ela dizia. Ninguém faria tanto esforço por uma criança sem algum tipo de interesse oculto, certo? E Camila, ao que tudo indicava, era apenas uma professora com recursos limitados. Como ela conseguiria manter o menino sem ajuda externa? Talvez fosse uma questão de dinheiro, afinal. E se ela estivesse realmente tentando tirar vantagem da situação? César sabia como o mundo funcionava. As pessoas raramente agiam sem segundas intenções. Mas, mesmo assim, uma parte dele hesitava. A imagem do menino, Lucas, continuava a pairar sobre seus pensamentos. Ele precisava saber mais. Precisava ver por si mesmo. E foi assim que, no dia seguinte, César decidiu que encontraria Camila. Ele precisava entender quem era essa mulher que havia cuidado de seu filho por todos esses anos. E mais do que isso, precisava descobrir qual era a verdade por trás de tudo. Enquanto César se preparava para o encontro, uma mistura de raiva, curiosidade e uma estranha sensação de responsabilidade o consumiam. Ele era um homem acostumado a controlar o próprio destino. Mas naquele momento, sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. César estacionou o carro na rua estreita, de frente para o modesto prédio onde Camila morava. O motor ainda roncava suavemente quando ele olhou para o bloco de apartamentos. Não era o tipo de lugar onde ele imaginava encontrar alguém que estivesse cuidando de seu filho. Ele sempre soube que seu mundo era diferente, mas agora, ao encarar a realidade que Lucas vivia, sentiu-se desconfortável. Por um breve momento, sua mão hesitou na chave do carro. Talvez essa mulher fosse tudo que Vanessa insinuara, talvez estivesse se aproveitando da situação. No entanto, César sabia que não podia tirar conclusões precipitadas. Precisava conhecê-la pessoalmente, cara a cara. Camila o esperava no pequeno corredor do prédio. O olhar dela era de alerta, misturado com uma inquietude visível. Ela sabia quem ele era. Sabia que esse encontro poderia determinar o destino de Lucas. Quando os olhos de ambos se encontraram, o ar entre eles pareceu pesar ainda mais. Ele se aproximou, cada passo ressoando como uma batida seca no chão. Camila, certo? A voz de César era fria e direta.
Ele não estava ali para rodeios. Ela sentiu, nervosa, os dedos trêmulos segurando a borda de sua blusa. Sim, sou eu. César estudou por um momento. Ela era jovem, mais jovem do que ele imaginava. O rosto simples, sem maquiagem, e as roupas modestas sugeriam alguém que vivia com pouco. Ainda assim, havia uma firmeza em seu olhar, uma determinação que ele não esperava. Podemos conversar? César perguntou, sem perder o tom cortante. Camila sentiu e o conduziu para dentro do apartamento. O espaço era pequeno, aconchegante, mas claramente simples. Livros escolares espalhados sobre a mesa, brinquedos de Lucas no chão. Era um lar. Sentados frente a frente na sala, o silêncio era quase insuportável. César não perdeu tempo, sua postura rígida denunciando sua desconfiança. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Como você ficou com meu filho todo esse tempo? Camila respirou fundo, preparando-se para falar, mas a dureza no olhar de César a deixou nervosa. Ela sabia que cada palavra seria julgada com rigor. Eu o encontrei. Ele foi deixado na minha porta, César. Não havia ninguém. Nenhuma explicação. Era uma noite fria e chuvosa, e ele estava sozinho. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma dor antiga, revivida com cada palavra. César manteve a expressão inabalável. E você decidiu que era uma boa ideia simplesmente ficar com ele? A insinuação fez o sangue de Camila ferver. Ela fechou as mãos com força no colo, tentando manter a calma. Eu não simplesmente fiquei com ele. Eu cuidei dele quando ninguém mais o fez. Alguém o abandonou e, naquele momento, eu era a única pessoa ali. Eu não poderia deixá-lo à própria sorte. César olhava com descrença, sua mente ainda processando a ideia de que seu filho fora criado por uma estranha por 5 anos. Você não acha que deveria ter procurado por mim? Pelo pai dele? Camila não podia acreditar no que ouvia. Eu tentei. Mas como eu saberia quem você era? Não havia nenhum bilhete, nenhuma pista, nada. Além disso, durante anos, você também não soube da existência dele. E agora, de repente, surge querendo respostas. Onde você estava quando ele mais precisava? Aquela pergunta o atingiu com força, mas César manteve o rosto firme, sem demonstrar o impacto. Não sabia que ele existia, mas agora sei. E vou fazer o que for necessário para garantir que Lucas tenha o melhor. O melhor. Camila repetiu com amargura, levantando-se de repente. Você acha que pode aparecer aqui e julgar o que é melhor para ele? Você não sabe nada sobre Lucas. Não sabe do que ele gosta, do que tem medo, o que o faz sorrir. Ele é uma criança cheia de amor, de vida, e nada disso tem a ver com dinheiro. César ficou em silêncio, observando enquanto Camila tentava manter a compostura, as emoções claramente à flor da pele. Ele sabia que ela estava certa sobre uma coisa, ele não conhecia Lucas. Não sabia como era sua risada ou como ele se comportava antes de dormir. No entanto, César também estava determinado a ser parte da vida do filho, por mais doloroso que fosse admitir que havia perdido 5 anos importantes. O som da porta do quarto se abrindo cortou o ar. Lucas apareceu, esfregando os olhos, segurando um de seus brinquedos. Mamãe? A voz dele soou suave, mas curiosa ao ver o homem sentado na sala. César olhou para o menino e, por um instante, tudo o que havia planejado perguntar, tudo o que havia ensaiado, se dissolveu. Lucas tinha o mesmo olhar profundo que o fitava da fotografia. Sentiu um nó apertar sua garganta. Camila imediatamente se abaixou para ficar na altura de Lucas, envolvendo-o com um abraço protetor. Esse é o Sr. César, Lucas. Ele veio nos visitar. O menino olhou para César com curiosidade, mas sem medo. Ele acenou com a cabeça e depois voltou para o quarto, deixando o ambiente pesado novamente. César suspirou. Algo naquele momento havia mudado. Vendo a interação de Camila com Lucas, sentindo a naturalidade e o afeto entre os dois, ele não pôde mais manter a máscara de frieza intacta. A verdade era inegável. Camila havia cuidado de seu filho com um amor que ele jamais poderia ter comprado ou imposto. E isso fazia questionar tudo que Vanessa insinuara sobre a professora.
Eu só quero entender, César finalmente disse, a voz mais baixa, quase como um pedido. Eu não sabia sobre ele. E agora que sei, quero fazer parte da vida dele. Camilo olhou, com as emoções ainda à flor da pele, mas sua expressão suavizou. Eu não estou aqui para afastar você de Lucas, César. Eu só quero o que é melhor para ele também. Mas isso precisa ser feito de uma forma que não o machuque. Por um momento, o silêncio entre eles foi diferente. Não era mais hostil. Havia uma compreensão emergente, uma aceitação de que, por mais que tivessem começado como adversários, ambos queriam o mesmo para Lucas. Contudo, ainda havia hesitações. O caminho à frente não seria simples. Como podemos fazer isso funcionar? Perguntou César, mais para si mesmo do que para Camila, enquanto ambos tentavam encontrar respostas em um cenário tão incerto. As semanas que se seguiram ao primeiro encontro entre Camila e César foram marcadas por uma tensão silenciosa, como uma corda esticada prestes a romper. César começou a fazer visitas regulares, inicialmente formais e marcadas por um silêncio desconfortável, mas aos poucos as barreiras foram se dissolvendo. A presença de César na vida de Lucas se tornava cada vez mais evidente, e o garoto, sempre curioso e afetuoso, começava a se apegar ao homem que ele ainda não entendia ser seu pai biológico. César não sabia o que sentir quando Lucas o chamava para brincar ou quando o menino fitava com aqueles grandes olhos castanhos, os mesmos que ele via no espelho. O tempo que passava com Lucas era inesperadamente gratificante, uma experiência que ele nunca havia imaginado viver, mas que agora se tornava essencial em sua vida. A cada visita, ele aprendia mais sobre os pequenos detalhes que formavam o caráter do filho, a risada alta, a paixão por carrinhos de brinquedo, a maneira como ele franzia a testa quando algo o intrigava. No entanto, enquanto a conexão com Lucas florescia, a sombra de Vanessa pairava sobre cada momento. Ela não era uma presença constante, mas suas ações eram calculadas e meticulosas. Toda vez que César começava a se sentir mais confortável com a situação, uma nova exigência ou acusação surgia de Vanessa. Ela sabia como manipular o sistema, como insinuar que Camila poderia estar se beneficiando da situação, como plantar a dúvida nas mentes dos advogados e até mesmo na de César. Um dia, durante uma das visitas de César, Vanessa apareceu inesperadamente na casa de Camila. Camila estava na cozinha, preparando o almoço, enquanto Lucas brincava no quintal com César. A campainha soou, e ao abrir a porta, Camila se deparou com Vanessa, seu sorriso cínico estampado no rosto. Vim ver meu filho, Vanessa disse, sem rodeios, os olhos estreitos como se estivesse medindo cada detalhe da vida de Camila. Camila hesitou por um momento, mas a frieza de Vanessa a fez fechar a porta atrás de si, bloqueando o acesso à casa. Você não pode aparecer assim, Vanessa. Se quer ver Lucas, precisa seguir o processo legal. Eu não vou permitir que o confunda com visitas sem aviso. Vanessa soltou uma risada fria, cruzando os braços. Você acha mesmo que pode ditar as regras aqui, Camila? Eu sou a mãe dele. E você não passa de uma professora desesperada tentando se agarrar a um menino que não é seu. Camila sentiu a raiva subir, mas a segurou, mantendo a voz firme. Eu sou quem o criou. Eu estive aqui quando você não estava. E tudo que você quer agora é tentar ganhar algo com isso. Vanessa deu um passo mais perto, com um brilho perigoso nos olhos. E você acha que não? César é milionário, Camila. Ele tem recursos que você nem sonha. Você acha que vou abrir mão de uma vida confortável porque você decidiu brincar de ser mãe? Aquelas palavras cortaram profundamente, mas Camila não cedeu. Ela sabia que Vanessa não estava ali por Lucas, mas sim pelo dinheiro que poderia ganhar com essa situação. Lucas não é um prêmio a ser disputado. Ele é uma criança. E tudo que ele quer e precisa é de amor, coisa que você nunca deu a ele. Vanessa deu de ombros, indiferente às palavras de Camila. Amor não paga as contas, querida. Eu vou conseguir o que é meu, e você pode apostar que vou levar Lucas comigo. Aquela promessa sombria deixou Camila com o coração acelerado, mas ela sabia que sua luta por Lucas não seria tão simples quanto lidar com a arrogância de Vanessa. Ela olhou para César, que agora estava parado à distância, observando a cena. Seus olhos encontraram os de Camila, e ela percebeu que ele ouvira tudo. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. César se aproximou, a expressão dura e cheia de contradições. Ele estava dividido.
De um lado, havia Vanessa, a mãe biológica de Lucas, alguém que, por mais falhas que tivesse, ainda tinha um vínculo de sangue com o menino. Do outro, Camila, a mulher que havia dedicado anos de sua vida ao bem-estar de Lucas, que o amava com uma intensidade que César começava a admirar e respeitar. A situação estava desmoronando em suas mãos, e a pressão de tomar uma decisão correta o sufocava. Vanessa, você está indo longe demais, César disse finalmente, a voz firme, mas carregada de um cansaço emocional. Lucas não é uma moeda de troca. Vanessa, no entanto, sorriu com frieza. Ah, César, você ainda não entendeu? Esse é o jogo que estamos jogando agora. César olhou para ela, sentindo o peso das palavras. Por mais que ele tentasse manter o controle, as intenções de Vanessa estavam cada vez mais claras. Ela queria dinheiro, e Lucas era apenas a chave para acessar isso. A frieza calculada de Vanessa o deixou enojado, mas também o fez refletir sobre o que realmente importava naquela situação. Nos dias que se seguiram, César se viu consumido pela batalha emocional que travava consigo mesmo. Passava horas refletindo sobre o que seria o melhor para Lucas. Deveria ceder à pressão de Vanessa e garantir que Lucas tivesse uma vida financeira estável ao lado dela, mesmo sabendo que faltaria o amor e o cuidado que ele recebia de Camila? Ou deveria lutar ao lado de Camila, protegendo o laço que já havia sido formado e que, indiscutivelmente, era a base da felicidade de Lucas? O relacionamento entre César e Camila também começou a mudar durante esse tempo. O respeito e a compreensão entre eles cresceram. Camila, apesar de tudo, não tentava afastar César de Lucas, o que, para ele, mostrava seu caráter genuíno. A ideia de que ela estava envolvida em um esquema com Vanessa para extorquir dinheiro desaparecia a cada encontro que tinham. Camila amava Lucas como uma mãe ama seu filho, e isso era algo que César não podia mais ignorar. Contudo, as tentativas de Vanessa não cessavam. Com cada nova ameaça ou visita inesperada, a batalha pelo coração de Lucas tornava-se mais intensa. César sabia que precisaria fazer uma escolha em breve, mas essa decisão não envolvia apenas questões financeiras ou legais. Ele estava cada vez mais ciente de que a verdadeira questão era onde Lucas encontraria o amor e a segurança que precisava. E, embora o caminho ainda estivesse repleto de incertezas, o futuro de Lucas dependia da decisão que ele e Camila tomariam juntos. Os dias de incerteza e tensão começaram a se dissipar, dando lugar a algo novo. As visitas de César se tornaram menos formais e ele começou a passar mais tempo com Lucas, participando ativamente de sua rotina. O que antes era marcado por encontros pontuados por silêncios desconfortáveis e desconfianças veladas, agora se transformava em uma convivência harmoniosa, ainda que cheia de hesitações. Camila observava essas mudanças com cuidado, percebendo como César se transformava lentamente. Aquele homem frio e calculista, que entrou em sua vida com desconfiança e orgulho, agora se deixava ver em momentos de vulnerabilidade, especialmente ao lado de Lucas. Havia algo de comovente em assistir César ajudar Lucas com suas lições de casa, ou ver como ele ria das piadas simples do menino. A casa, que por muito tempo havia sido o refúgio silencioso e privado entre Camila e Lucas, agora estava cheia de sons de conversas animadas e risadas, e, para Camila, isso era ao mesmo tempo assustador e reconfortante. Em uma tarde ensolarada, depois de uma visita ao parque, César e Camila se encontraram na cozinha, preparando o jantar enquanto Lucas brincava na sala. Camila picava legumes, e César, estranhamente à vontade, tentava ajudar, ainda que desajeitadamente, ao cortar cebolas. Por um momento, o silêncio entre eles era confortável, uma paz mútua que não exigia palavras. Você tem talento para cortar cebolas, sabia? Camila brincou, lançando um olhar divertido para César, que já tinha os olhos cheios de lágrimas por causa do cheiro forte. César soltou uma risada leve, enxugando os olhos com um pano de prato. Talento? Eu nunca imaginei que cortar cebolas pudesse ser uma habilidade tão necessária. Camila sorriu, e aquele simples gesto fez algo dentro de César se agitar. Havia uma suavidade nela, uma força tranquila que ele admirava mais a cada dia. Ele nunca imaginou que, em meio a toda aquela confusão de reivindicações, dúvidas e lutas judiciais, encontraria alguém como ela. Na verdade, ele jamais esperou que aquela batalha pelo coração de Lucas o transformaria de maneiras que ele sequer sabia ser possível. Eu nunca agradeci você adequadamente, César disse, de repente, a voz baixa, carregada de uma sinceridade que Camila não estava esperando. Ela parou de cortar os legumes e olhou para ele, surpresa.
Pelo quê? César deixou a faca de lado e virou-se para ela, apoiando-se na bancada da cozinha. Por tudo. Pelo que você fez por Lucas. Pelo que ainda faz. Eu entrei nessa história pensando que sabia o que era melhor para ele, mas você o salvou. Você deu a ele o que eu nunca poderia ter dado, mesmo com todo o meu dinheiro. Camila sentiu um nó na garganta. Nunca tinha pensado no que fazia como algo heróico, mas ouvir aquelas palavras de César tocou algo profundo dentro dela. Eu fiz o que qualquer pessoa com um coração faria. Ele precisava de mim, e eu não poderia deixá-lo. César olhou por um longo momento, algo não dito passando entre eles. Era como se todas as batalhas que travaram, todas as palavras duras e momentos tensos, tivessem se dissipado, deixando apenas a verdade nua e crua. Lucas era o centro de tudo, mas o que eles haviam construído ao redor dele, que esse laço, essa conexão, que era tão poderoso quanto. Os dias seguintes trouxeram mais clareza para ambos. Camila e César não estavam mais em lados opostos. Havia um entendimento mútuo de que Lucas não precisava escolher entre os dois, pois ele já tinha os dois. E foi durante uma tarde comum, enquanto assistiam Lucas correr pelo quintal, rindo e brincando com seus brinquedos, que Camila sentiu uma onda de paz invadir seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia o medo constante de perder Lucas. O olhar de César encontrou dela, e ele sorriu, um sorriso genuíno, diferente dos que ela estava acostumada a ver nos primeiros encontros. Não havia mais o peso da desconfiança, não havia mais o ressentimento que os separava. Havia algo novo crescendo ali, algo que ela não esperava. E o que começou como uma troca silenciosa de sorrisos foi tomando forma, um sentimento que, embora inesperado, parecia natural. Eles se entendiam de maneiras que, talvez, nenhum outro pudesse. Uma noite, enquanto César estava prestes a ir embora, ele hesitou na porta. Lucas já havia ido dormir, e o silêncio da casa era profundo. Camila, encostada no batente da porta, esperava que ele dissesse algo, mas o silêncio se prolongava. Quando ele finalmente falou, a voz saiu suave, quase um sussurro. Eu sei que isso tudo começou de forma complicada. E por muito tempo, eu não sabia o que pensar de você e o que você fez por Lucas. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Mas agora, eu vejo que a pessoa que Lucas mais precisa, além de mim, é você. E eu preciso de você também. Camila ficou em silêncio, o coração acelerado. Não sabia o que responder de imediato. As palavras de César eram carregadas de emoção, e algo dentro dela sabia que esse momento era mais do que apenas uma confissão. Era a concretização de algo que ambos haviam tentado evitar, mas que agora era inegável. César, ela começou, hesitante, mas antes que pudesse continuar, ele deu um passo à frente, envolvendo-a em um abraço que pegou ambos de surpresa. Não era um gesto planejado, mas sim algo impulsivo, uma resposta à tensão que vinha crescendo entre eles há semanas. No calor daquele abraço, Camila sentiu uma sensação de segurança que nunca havia imaginado sentir ao lado de César. Eles se afastaram lentamente, e César olhou, o rosto suavizado, as paredes que ele havia construído ao redor de si mesmo finalmente derrubadas. Nós podemos ser isso, Camila. Podemos ser o que Lucas precisa. Uma família. Camila olhou para ele, vendo o homem que César havia se tornado desde que entrou em sua vida. Não era mais apenas um empresário frio e calculista. Ele era um pai, alguém que havia aprendido a amar Lucas de verdade. E agora, ele oferecia a ela algo que ela nunca imaginou, a chance de formarem uma nova família, juntos. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos, mas com o coração leve. Sim, César. Nós podemos. A jornada que começou com uma disputa pela guarda de Lucas havia se transformado em algo muito mais profundo. O que parecia ser apenas um conflito legal e emocional agora florescia em um novo começo, um começo que envolvia mais do que apenas resolver quem ficaria com Lucas. Tratava-se de encontrar o amor em meio ao caos e construir, juntos, o lar que Lucas sempre mereceu. 3 anos haviam se passado desde que Camila e César oficializaram a união, e a vida parecia seguir um ritmo que ela jamais poderia ter imaginado. Agora, enquanto se sentava na varanda de sua casa, com a leve brisa da tarde tocando seu rosto, Camila acariciava sua barriga de 6 meses de gestação, sentindo-se envolta em uma felicidade tranquila e profunda.
Seus dedos deslizavam suavemente sobre a pele esticada, e ela sorria com cada movimento que o bebê fazia. A vida dentro dela era uma promessa, uma nova fase da jornada que ela e César haviam começado juntos. À sua frente, no jardim, Lucas corria animado, rindo enquanto César o perseguia. O som das risadas enchia o ar, criando uma melodia que fazia o coração de Camila se aquecer. Ver os dois juntos era a personificação de tudo que ela sonhara para sua família. Lucas, agora com 8 anos, estava crescendo rápido. Ele era cheio de energia e inteligência, mas também doce e carinhoso, especialmente com Camila, sempre atento aos sinais de sua gravidez. Mamãe, você está bem? Ele perguntava quase todos os dias, colocando a mão na barriga dela para sentir o irmão ou irmã que estava por vir. César, por sua vez, havia se tornado o pai e parceiro que Camila jamais poderia imaginar no início de sua relação. Aquele homem frio e reservado, que um dia entrou em sua vida cheio de desconfiança, agora era um marido carinhoso e presente, e a conexão dele com Lucas era algo que emocionava sempre que os via juntos. Camila se agitou na cadeira, observando enquanto Lucas tentava escapar das mãos de César, mas logo era capturado em um abraço exagerado e cheio de risadas. Te peguei, César exclamou, segurando o menino no ar, enquanto Lucas gargalhava sem parar. A cena parecia tirada de um sonho. Camila sorriu, seu coração transbordando de gratidão. Quem poderia imaginar que a menina abandonada na soleira de sua porta transformaria tanto a vida dela? Naquele momento, a vida não poderia ser mais perfeita. César, percebendo o olhar distante e amoroso de Camila, soltou Lucas no chão e caminhou em sua direção, parando ao lado dela. Ele colocou a mão suavemente sobre a barriga de Camila, sentindo o leve movimento do bebê. Ele está agitado hoje, César comentou com um sorriso, seus olhos brilhando com orgulho. Ou ela, Camila respondeu, rindo. Acho que o bebê está apenas animado com toda essa bagunça no jardim. César sorriu e por um momento ficaram em silêncio, apenas apreciando a paz daquele instante. A mão de César permaneceu na barriga dela e os dois se perderam no momento. Ele se inclinou e beijou a testa de Camila, um gesto simples, mas cheio de amor e gratidão. Eu não sei como tive sorte de encontrar vocês dois, César disse suavemente, sua voz carregada de emoção. Lucas me deu a chance de descobrir o que realmente importa na vida. E você, bem, você me deu tudo, Camila. Você me deu uma família. Camila olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que ela tentava segurar. Nós encontramos isso juntos, César. Eu nunca poderia ter sonhado com essa vida, com essa felicidade. E agora, com um bebê a caminho, parece que tudo está completo. Lucas correu de volta até eles, parando ao lado de Camila e colocando a cabeça gentilmente em sua barriga. Oi, bebê, ele sussurrou, como fazia todas as noites antes de dormir. Eu prometo que vou ser o melhor irmão do mundo. Camila riu e passou os dedos pelos cabelos de Lucas, sentindo o amor incondicional que os unia. Era difícil acreditar em tudo que haviam passado para chegar até ali, mas agora, sentada na varanda, com sua família ao redor, ela sabia que cada desafio havia valido a pena. Ali, naquele momento, sua vida estava completa, e a felicidade que sentia era a única realidade que ela desejava viver. Gostou desta história? Compartilhe sua opinião nos comentários, vou adorar saber o que mais te emocionou. E se gostou, deixe seu like, ele é muito importante para mim. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo recomendado. Tenho certeza de que você vai adorar continuar essa jornada com a gente.